E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dando continuidade à barra de sensores. O sensor da vez é o sensor infravermelho. O sensor infravermelho também é muito utilizado como um sensor de distância. Tem duas opções. Tem a opção de medida e a opção de comparar. Primeiro a opção de medida. Na opção de medida, ele vai identificar a distância que ele está de algum objeto e aí ele vai gerar um valor numérico. Esse valor tu pode usar numa operação matemática, pode usar para colocar no volume de um bloco de som, também pode usar na velocidade de um motor e demais coisas que você desejar. Ele só emite o número por aqui, certo? A numeração da distância. A opção de baliza. Na opção de baliza, você pode primeiramente escolher um canal do controle infravermelho. São 4 canais. E aí você pode conectar isso aqui num loop ou num switch e definir quando o controle foi detectado pelo sensor infravermelho. Então, no momento que ele identificar o controle infravermelho, ele vai dar um resultado verdadeiro. Se ele não estiver identificando, vai ser um resultado falso. Aqui também é a opção de proximidade, você pode utilizar a proximidade tirando daqui. E essa opção de direção, que eu acho uma opção bem interessante, é um valor numérico que também sai. A opção de direção funciona da seguinte forma. O sensor infravermelho identifica o controle infravermelho em aproximadamente 180 graus. Mas ele não joga 90 graus para cá e 90 graus para cá. Ele funciona da seguinte forma. O ângulo para os dois lados é 25 positivo e 25 negativo. Se, por exemplo, você colocar o controle infravermelho nessa direção do sensor infravermelho, ele vai identificar como se ele estivesse na posição 25. E cada vez mais vai aproximando até que chegue no zero. Da mesma forma é aqui, na posição 25. E aqui é a menos 25, certo? Menos 25 para a esquerda, 25 positivo para a direita. Só para condensar melhor a ideia, eu posso colocar esse bloco aqui de motor, opção ligado, e conectar essa opção da direção aqui na direção do motor, tá? Certo? Isso quer dizer que no momento que o sensor infravermelho identificar o controle infravermelho na posição menos 25, esse bloco vai mandar o motor dos robôs girar também para menos 25. Então, o robô vai começar a girar para a esquerda. Se ele estiver nessa posição, o controle estiver nessa posição, o sensor infravermelho vai mandar o robô girar para a posição 25. Então, ele vai girar para a direita. Então, quanto mais ele vai girando para um determinado lado, mais o controle vai chegando na posição 0, até que ele chegue na posição 0 e fique de frente com o robô. Quando ele chegar na posição 0, também essa direção do motor será a direção 0. Então, logicamente, ele vai estar de frente para o controle infravermelho. Ele vai sair de 25, vai para 20, vai para 15, vai para 10, vai para 5, até chegar em 0. Então é assim que funciona essa opção de baliza. Eu acho uma opção muito interessante, porque o teu robô acaba seguindo o controle. Na opção remoto, você também vai escolher um canal do controle. São os 4 canais. E aqui vai sair um valor numérico, que é a ID do botão, certo? Cada botão vai ter uma combinação que pode ser pressionada e cada combinação tem uma numeração. Por exemplo, este aqui é o botão 1, o botão 2, o botão 3, o botão 4, mas existem combinações também, tanto na vertical quanto na horizontal e na diagonal também. Então são várias possibilidades de combinações, são 10 combinações no total,
que o controle infravermelho pode realizar, e você pode tirar isso daqui, colocar num switch, por exemplo, numa comutação, escolher a opção número, e em cada um desses números do switch, em cada uma dessas ocorrências, você pode colocar uma função para o robô, por exemplo. Então, a cada momento que você pressionar um botão do controle infravermelho, o teu robô executa uma ação diferente. Essas são as três opções em medida. Na opção proximidade, aqui em comparar proximidade, você vai verificar se o objeto está a 50 centímetros do sensor infravermelho. E se estiver, você pode tirar esse resultado verdadeiro daqui, certo? Da mesma forma, você pode utilizar a opção de direção da baliza. Você vai escolher um canal para o controle infravermelho e aqui vai utilizar se você quer menos 25, certo? Ou 25 positivo. Já expliquei anteriormente como funciona, é uma função bem interessante. A opção também remoto. Você pode estar utilizando aqui uma dessas combinações, certo? São todas essas. E aí, se uma dessas combinações for pressionada, você vai selecionar qual opção você deseja que seja pressionada, e aqui você vai tirar o resultado lógico, correto? O próximo sensor que eu quero falar é o sensor de rotação do motor. No bloco de rotação do motor, o bloco V3 consegue analisar a quantidade de giros que os motores estão realizando. Então aqui a gente tem a primeira opção em graus. Essa primeira opção em graus é uma volta completa, no caso, no eixo do motor. Também tem a opção de rotações, que conta quantas rotações o motor está fazendo. E também tem a opção de energia atual, que é o quanto de energia aquele motor está exercendo, que a velocidade vai de 0 a 100, correto? Então você pode utilizar alguma dessas três informações aqui para comandar outros motores, por exemplo. Nessa opção de graus, você pode girar o motor e tornar o grau de giro desse motor a velocidade de um outro motor, por exemplo. Você pode fazer isso por meio da comunicação Bluetooth, que você pode controlar outros blocos. Na opção comparar, tu pode utilizar também os graus. Imagina que o robô está girando, está andando no chão, e a partir de acima de 90 graus ele pode parar o motor, por exemplo, ou seja, ele não chega a dar uma volta completa no giro do motor, mas em 90 graus ele acaba parando. Ou, por exemplo, eu posso mandar esse robô parar depois que ele realizar 5 rotações, entende? Acima de 5 rotações, esse robô ele para. Ou também posso trabalhar com a energia atual. Se a energia do robô está a menos que 10, a energia do robô vai de 0 a 100, correto? Então, se está menos que 10, quer dizer que o robô está muito lento. Então, eu posso definir num switch que esse motor ande mais rápido. E aqui em reiniciar, ele reinicia toda a configuração desse motor. Então, ele deixa de contar os graus que ele girou, a potência que ele girou e quantas rotações também. E aqui você define qual porta você deseja conectar esse motor ou que porta você deseja receber informação de um determinado motor. O próximo sensor que a gente vai ver vai ser o sensor de temperatura. O sensor de temperatura é um sensor que é pouco utilizado, na verdade, até porque a precisão dele não é bem exata.
entende? Mas não deixa de ser um sensor interessante também. Ele tem duas opções e na primeira delas você pode receber informações do sensor de temperatura tanto em graus Celsius quanto Fahrenheit. Eu posso pegar essa informação de quanto ele está lendo e colocar em alguma operação ou algum bloco. A temperatura que ele consegue detectar varia entre menos 20 a 120 graus Celsius. Em Fahrenheit, costuma ir de menos 4 a 248 Fahrenheit. Então você pode tirar essa informação numérica e utilizar em alguma programação que você desejar. Aqui, por exemplo, se o sensor identificar menos que 20 graus, por exemplo, ou seja, está começando a esfriar, ele pode tomar alguma decisão para o motor, para o robô, na verdade. Se ele identificar que está acima de 25 graus, ou seja, ou melhor, acima de 80 graus, ele pode tocar um som informando que está quente ou algo do tipo. A mesma coisa funciona para Fahrenheit, ok? Então esses foram os blocos de sensores de hoje e até a próxima, pessoal.